Em pleno fim de ano aí trágico para a família Bolsonaro, bateu o desespero aí no Carlos. O Carlos Bolsonaro é quem cuida aí das redes sociais do papai dele, pelo menos não sempre, mas geralmente é ele quem publica as coisas. E o Carlos Bolsonaro tá em pânico. Por quê? Como eu tô avisando aqui nas últimas semanas, o Bolsonaro e seus familiares foram avisados aí por advogados que de 2025 não passa. A jaula os aguarda. Claro, o Eduardo e o Flávio Bolsonaro, eles têm foro privilegiado. E tem uma coisa no Brasil, que parlamentares só podem ser presos se forem em flagrante, mesmo sendo condenados. O problema é que, o problema para eles, o inquérito das milícias digitais vai acabar e eles serão condenados antes da eleição de 2026. Sendo condenados a mais de 4 anos, e nós sabemos que eles vão pegar bem mais de 4 anos, eles serão tornados inelegíveis. E aí não vão poder concorrer à próxima eleição, e aí em 2027 serão presos esses dois. Já o Carlos e o Jair, e eventualmente o Renan, mas principalmente Carlos e o Jair, esses não têm foro privilegiado. A prisão deles de 2025 não passa. Eles já foram avisados, inclusive, pelos próprios advogados, que já chegaram aí a dar entrevista na imprensa nas últimas semanas, dizendo que a coisa tá ruim, tentando tirar ali a responsabilidade do Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, chegou ao nível até do advogado do Bolsonaro culpar o Braga Neto e o general Heleno pela tentativa de golpe e inventar a tese de um golpe dentro do golpe, de que o Bolsonaro não ia dar golpe, quem ia fazer isso era o Braga Neto e o general Heleno, o que foi um tiro no pé. Pois bem, eis que o ano está acabando e o governo Lula está colhendo aí bons resultados econômicos, apesar de que o governo falha em se comunicar e a população não vê. A pessoa que ganhava 3 mil por mês e hoje ganha 5, essa pessoa vê e fala, pô, mas a carne aumentou R$5 nos últimos 12 meses. Nossa, a pessoa não pensa, caramba, as coisas aumentaram 5, 10% no máximo e eu tô ganhando 30, 40% a mais. Não passa pela cabeça das pessoas e a culpa é do governo. A culpa não é da própria pessoa, é do governo. As pessoas têm mais o que fazer do que prestar. Infelizmente, o Brasil teve aí décadas de despolitização, de desinvestimento em educação. As pessoas que têm mais o que fazer não prestam atenção na política, na economia e no que realmente está mudando a vida delas. E aí, se o governo não se comunica, dá ruim. Eis que o Carlos Bolsonaro resolveu atacar justo quem é que deveria fazer aí a comunicação do governo, que é o Paulo Pimenta. Carlos Bolsonaro fez uma ameaça frontal ao Paulo Pimenta nas redes sociais. E ó, vou falar, coisa grave aí do Carlos Bolsonaro. Vou te mostrar aqui o post. Diz aí o Carlos Bolsonaro que a vida do Paulo Pimenta vai ter uma reviravolta antes de julho de 2025. E aí o post do Carlos Bolsonaro foi republicado por muita gente, ele também colocou no Facebook dele, e vários bolsonaristas aí, influenciadores, passaram a compartilhar com deboche, dizendo que, olha, vamos pegar o Paulo Pimenta e a turma dele, vamos pegar aí esse pessoal. Aí chegaram a citar o tal do Gabinete da Ousadia, que é o nome que o Estadão inventou para uma coisa que, se existe, eu nunca ouvi falar. E até gostaria que existisse. Dizia o Estadão ali, fez uma matéria em junho desse ano, no final de junho, dizendo que a SECOM estava organizando ali grupos de WhatsApp com pessoas que iam divulgar ali os feitos do governo. Ó, isso eu sempre cobrei, se estão organizando, não me avisaram. Aí depois fizeram uma matéria, não falaram que eu participo desses grupos, mas falaram que eu era parte desse gabinete. Eu, Thiago, me atacando. Eu, que não faço parte de porcaria nenhuma. Olha, e digo porcaria porque se existe alguma coisa assim, é uma porcaria porque a comunicação do governo está muito ruim. Então, olha, infelizmente não me chamaram para nada não, senão garanto que estaria melhor. Aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro está aí ameaçando o Paulo Pimenta de que alguma coisa vai acontecer. Realmente, segundo aí boatos da imprensa, a vida do Paulo Pimenta poderia mudar, porque dizem aí que ele pode sair da SECOM e ir para um outro ministério do governo Lula, que também é um ministério que cuida mais ou menos de comunicação, que é o Ministério da Secretaria do Governo. O Lula chegou a fazer aí em maio desse ano, quando ele fez aí um evento fracassado, foi uma vergonha que o Lula não deveria ter passado e passou. Ele fez um 1º de maio e não foram nem 2.000 pessoas. Nem eu, Thiago, que estou aqui todos os dias no Plantão Brasil, nem eu sabia que o Lula estaria naquele local em São Paulo no dia 1º de maio. Esse é o tamanho aí do fiasco que foi a comunicação. O Lula, na época, culpou o ministro da Secretaria de Governo, que é o ministro Macedo. Segundo aí fontes palacianas aí na imprensa,
dizem aí que ele é quem deveria fazer a conexão do governo com movimentos sociais e que se não foi ninguém ali no evento do Lula é porque ele não avisou os movimentos sociais. Aí eu fiquei pasmo que o Lula ainda acha que a comunicação é feita igual nos anos 80. Você vai fazer uma manifestação e você tem que avisar os movimentos sociais, por telefone, hein? Chamado telefone fixo, né? Nem sei lá, telefone fixo. Pega lá o telefone com aquele cabinho assim, enroladinho, liga lá para o chefe do movimento social e fala: ó, chama aí sua militância dia tal para tal lugar. Em vez de divulgar nas redes sociais que o presidente vai estar em tal lugar, todos os petistas compareçam. Não, chama os movimentos sociais. Fiquei pasmo, o problema o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Mas enfim, muitos na imprensa dizem que o Paulo Pimenta iria para esse ministério. Não sei, talvez essa seria a reviravolta. Segundo o bolsonarismo e o Carlos, não. Eles estão ameaçando aí o Paulo Pimenta e querem fazer uma CPI. Nicolas Ferreira anunciou aí que ele quer fazer uma CPI para investigar o governo Lula. Ele diz aí que os dados do IBGE são dados fake e que o governo, aí no caso a SECOM do Paulo Pimenta, está divulgando dados fake de desemprego e de economia e de disso e daquilo. É engraçado que no governo Bolsonaro, o IBGE e o CAGED é quem conta o desemprego no Brasil, o CAGED mudou a maneira de contar desemprego no Brasil, de maneira que até quem vendia bolo de pote no semáforo era considerado uma pessoa empregada, e o IBGE acatou. Aí não tinha problema. E aí você via toda a imprensa anunciando: olha, o desemprego no Brasil está em 11%, sendo que estava em mais de 20%. Muito mais de 20%. Mas muito mais. E as pessoas na fila do osso, as pessoas sem emprego nenhum. Hoje, o desemprego no Brasil está tão baixo que ontem eu vi uma coisa que eu não via desde o governo Dilma, eu senti uma raiva vendo um post e eu falei: caramba, fazia 10 anos que eu não senti uma raiva tão boa. É a raiva de ver gente bolsominion reclamando que a economia está bem demais. Vi um post no Twitter de pessoas dizendo que as pessoas não querem trabalhar no Brasil. Hoje está muito fácil para os empregados porque tem emprego sobrando e aí ninguém quer trabalhar por nada. Tá difícil. Esses vagabundos preferem ganhar R$600 por mês do que trabalhar. Porque hoje o cara que oferece um salário mínimo, escala 6 por 1, trabalha 6 dias, folga 1, 10, 12 horas por dia, sem hora extra, sem almoço, sem vale-refeição, sem vale-transporte, esse pessoal não consegue mais achar semi-escravos para trabalhar. Aí estão reclamando que as pessoas aqui não querem trabalhar. Não são eles que não querem pagar um salário digno. E aí isso é reflexo do quê? Do pleno emprego. Então o Carlos faz aí a ameaça. Só que deu ruim pro Carlos, viu? Deu muito ruim pro Carlos, que as reações foram feias, inclusive teve deputado já dizendo o dia em que ele e o papai dele serão presos. Já tem aí bolsa de apostas para ver quando serão presos. E aí teve deputado aí do PT que falou: Bolsonaro será preso dia tal. Vou te mostrar aqui o post. Antes, eu quero lembrar você que até dia 5 de janeiro você pode aí fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil por um valor promocional. Vamos lançar vários cursos aí de redes sociais nesse ano. Quem fizer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, além de poder, até dia 5, ter acesso a curso de TikTok e de Instagram e de edição de vídeos, curso de edição de vídeos profissional, por R$1 cada curso. Olha, isso não tem lugar nenhum. Você não vai achar nem em outros idiomas, você vai achar por R$1 você fazendo parte da comunidade do Plantão Brasil esses cursos. Além disso, os cursos que a gente foi lançando durante o ano, alguns serão grátis para quem fizer parte da comunidade secreta e outros, quem fizer parte da comunidade secreta vai ter acesso a algumas aulas gratuitamente. E vai ter sempre desconto nesses cursos, ou na grande maioria deles. Também teremos aulas semanais, viu? Já está marcada a primeira aula ao vivo para quem faz parte aí da comunidade secreta do Plantão Brasil, para que você seja o comunicador aí num futuro muito próximo, ou a comunicadora. Queremos influenciadores e influenciadoras plantonistas fazendo sucesso e ganhando muito dinheiro aí no seu nicho. Não estou nem falando aqui de política. No que você bem entender que você quiser, a gente vai te auxiliar a ganhar aí muitos seguidores e a ganhar sucesso. Quem quiser tá no primeiro link da descrição ou no segundo link. Fala com a nossa equipe de suporte. Qualquer dúvida, eles tiram a dúvida para você, viu? Agora, vamos voltar aqui ao caso. Vou te mostrar aqui algumas reações ao post do Carlos Bolsonaro, inclusive com ele sendo aí avisado de prisão. Carlos, você vai acabar preso. É isso que vai acontecer. Não adianta ameaçar aí o Paulo Pimenta, porque a coisa vai ficar feia para você, né? É bem antes do que para o Paulo Pimenta, viu? Olha, o Rogério Corrêa falou o seguinte, olha. Primeiro aqui o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta falou o seguinte, olha. Vamos lá, Paulo Pimenta.
Não tenho medo de miliciano, de golpista, nem de covarde bravateiro. Tic-tac, tic-tac. O Paulo Pimenta, tic-tac, tic-tac. Aí o Rogério Correia. Dobra a aposta do Paulo Pimenta, hein? Quanto à prisão do Bolsonaro. Fevereiro, denúncia da Procuradoria-Geral da República. E setembro, o STF declara a papuda. Diz aí o Rogério Correia que em setembro, mais tardar, Bolsonaro e Carlos também serão presos. E arrisco a dosimetria. 29 anos de jaula. Cálculo da CPMI. Quanto ao Carluxo, abraço de afogado. Diz aí Rogério Correia. Então, setembro, diz ele, obviamente as coisas podem ser antes, se obstruírem a justiça. Muitos aí, eu lembro aí até um mês atrás, diziam que o Braga Neto e o general Heleno só seriam presos depois da condenação. Quando prenderam ali o general Mário Fernandes e não prenderam o Braga Neto, teve até entrevista do diretor-geral da Polícia Federal dizendo que, olha, a gente não quer errar a mão nesse momento da investigação e tudo mais. E aí vi na Globo matérias que me deixavam assim, irritadíssimo, dizendo que, olha, o Braga Neto e o general Heleno não foram presos porque não é o momento, eles aí, por serem generais e serem aí da cúpula do bolsonarismo, só serão presos depois de uma eventual condenação. Não passaram 10 dias, Braga Neto estava enjaulado. Então as coisas podem ser antes. Muitas vezes eu falo aqui para os plantonistas, olha, tal coisa vai acontecer em tal data. E acontece antes. Dessa vez quem está falando é o Rogério Correia. É a segunda vez aí que ele fala. Ele falou também faz uns 6 meses, eu também cheguei a falar aqui, mostrar o post dele. Ele falou faz uns 6 meses que o Bolsonaro seria preso em 2025 e que a condenação dele seria em 2025. Pois bem, agora ele fala a mesma coisa, só que ele dá um mês. Setembro, diz ele aí, Bolsonaro vai ter a papuda decretada. Acredito que vai ser antes, tá? Se for igual ao julgamento do Daniel Silveira, vai ser antes. Segundo algumas fontes da imprensa, o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, já tem a denúncia pronta. Ele vai entregar a denúncia aí para o STF ainda em janeiro. Então, nas próximas 4 semanas aí, teremos a denúncia contra o Bolsonaro. Em fevereiro acaba o recesso do STF e o Bolsonaro será tornado réu. Aí começa o processo dele e vai ser a toque de caixa, viu? Pois bem, mas não foi só o Rogério Correia que respondeu o Carlos Bolsonaro, não. Muita gente lembrou nas respostas, até que a Xandona lembrou o seguinte, ó. Carluxo, segundo o Bebiano, fez birra até conseguir a sua ABIN paralela. A investigação da ABIN paralela acabaria agora, em novembro, e aí, segundo a Polícia Federal, vai ficar para o começo do ano que vem, porque descobriram muito mais coisas. Essa investigação mira direto o Carlos Bolsonaro. Ele é o chefão da ABIN paralela. O Carlos Bolsonaro pode acabar preso bem antes de setembro pelo caso da ABIN paralela, que outros já foram presos. O outro chefão é o Ramagem, que tem foro privilegiado hoje. Deu ruim aí para o Carlos o fato dele não ser deputado, que aí ele pode ser preso a qualquer momento. Então tá um pânico ali. Quem tá mais em pânico na família Bolsonaro é o Carlos. Porque há gente que acredita que o caminho para a prisão do Bolsonaro é o seguinte: vai prendendo os bolsonaristas, vai chegando na cúpula do bolsonarismo, até chegar os generais. Depois dos generais, prende o Carlos, que é o filho que pode ser preso imediatamente, e depois prende o chefão Bolsonaro. Já prenderam o Braga Neto. Acima do Braga Neto, você tem ali ao lado dele mais ou menos, mas só que abaixo, viu? Não tá acima não. Abaixo tem o general Heleno, o Lário Heleno, já prenderam o Braga Neto. Acima dele só tem Carlos e Jair Bolsonaro. E obviamente os outros 2 filhos que têm foro privilegiado. É isso. Então Carlos tentou ameaçar o Paulo Pimenta e acabou com um aviso de prisão. Ó, Carlos, faltam 9 meses para sua prisão. É uma gestação aí. De setembro não passa, não. Mas isso é pro Jair. Pro Carlos vai ser antes. Veremos. O Carlos também passou aí o fim de ano inteiro disseminando fake news contra o governo Lula. Mas são muitas, viu? Olha, o bolsonarismo está em pânico. Você vê aí o pânico deles. Eles estão de todas as maneiras atacando o governo Lula. E olha, atacar o governo Lula tá muito fácil. Por quê? Porque é igual você tá numa luta de boxe que o outro lutador nem faz assim. O lutador tá com os braços para trás, só levando porrada na cara e não contra-ataca e nem sequer se defende. Às vezes faz assim, ó, pare. É isso que faz o governo Lula, viu? O governo Lula não tá... Olha, é zero de estratégia. Eu não falo nem assim, nossa, eles não conseguem fazer a mensagem chegar a milhões de brasileiros. Não, é a parte da estratégia mesmo. Não tá tendo. Tem fake news que estão chegando e que é aquela fake news que tem um quê de verdade, mas não tem. Vou dar um exemplo aqui. O Carlos Bolsonaro repostou dessa criminosa aqui,
que também já mentiu muito sobre mim. O novo normal do Brasil. Vamos recivilizar o Brasil regulando a internet para salvar a democracia. Ó, ela mete regulação da internet numa notícia aqui do Globo, que diz o seguinte: mulher morta após carro por aplicativo entrar por engano em comunidade da Zona Oeste, era paulista e estava de férias no Rio. Então ela põe uma notícia que é da Segurança Pública do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, governador bolsonarista, que está fortalecendo as facções criminosas e as milícias. Lembremos que o Lula tentou fazer um plano para acabar com facções criminosas, o Cláudio Castro e o Tarcísio foram contra. Tarcísio que tem muita ligação com o PCC. Aí o Cláudio Castro tá ali com ligações com a milícia, o estado dele numa violência sem precedentes, e aí o Carlos e a criminosa aí, eles culpam quem? O Lula. É uma fake news que não é. Por quê? Não é fake news que a segurança no Rio tá horrível, mas a culpa é do Lula. Só que ela não fala a culpa é do Lula. Ela fala o novo normal do Brasil, vamos regular, aí coloca regulação de internet no meio, e aí dá a entender que a culpa é do Lula. Aí tem outras aqui que você vai ver. Os dois bandidos aqui compartilhando a notícia. Google tira do ar ferramenta de cotação do dólar após ofício da Advocacia Geral da União. O Google tinha uma ferramenta de cotação do dólar, você colocava lá, quanto está o dólar hoje? E dava sempre uma cotação errada, sempre acima. No governo Bolsonaro foram 4 anos, a cotação do dólar certinho. Se estava 5, era 5, 5,1 é 5,1. No governo Lula, sempre errada, eles colocam para cima. Aí os bolsonaristas começaram a atacar o governo, mentindo que o dólar estava quase em R$7, usando a fake news do Google. Aí o Google falou, a culpa não é nossa, e sim da empresa que fornece os dados. Então vamos cancelar aqui o contrato com essa empresa e tirar essa ferramenta do ar. Aí, não, agora é censura. Segundo o Carlos Bolsonaro, é censura do Lula. Eles querem que o Google continue colocando a cotação do dólar errado para eles continuarem disseminando fake news. Essa é a estratégia deles. É bater forte no Lula com o apoio da imprensa, porque a imprensa não quer um governo Lula forte. Quanto mais fraco tiver o governo Lula, maior a chance dele precisar de uma frente ampla, com muita gente neoliberal de direita dentro do governo dele, para conseguir se eleger. E é isso que a imprensa quer, para que ele não faça um governo nunca progressista de esquerda, e sim um governo amarrado pelos neoliberais. E aí vem aquela esquerda que a direita gosta, você sabe muito bem quem é, né? Os web revolucionários, para dizer que o Lula está se vendendo aos bancos. É isso, para bater no Lula de todos os lados. É sempre a mesma estratégia. Veremos aí o que vai acontecer, mas deu ruim aí para o Carlos. Desejo aí um feliz ano novo a todos, mas lembre-se, teremos vídeo amanhã, porque aqui a gente não para. Essa bandidagem não para, então o Plantão Brasil também não para não, viu? Falou!